Vamos lá, gravando. Segundo cérebro, gente. Bem-vindos à aula 4 de 12 aulas em 12 meses. O tema desse mês é segundo cérebro, como e por que ter um sistema de gestão de conhecimento pessoal. Primeiro de tudo, quem sou eu? Para quem não me conhece, eu tenho algumas amigas minhas presentes, valeu pelo apoio, turma, mas quem está me conhecendo agora com esse projeto, eu sou Larissa Brainer, sou jornalista e pesquisadora. Eu gosto de dizer que essas são duas definições para quem é, na verdade, uma curiosa incurável. Eu trabalho com comunicação e com digital desde 2010, fazendo conteúdo e fazendo estratégia de conteúdo para ONGs, para projetos de impacto social, para instituição pública e outras marcas. E no meu cotidiano, independente do meu trabalho regular, eu pesquiso aprendizagem, gestão de conhecimento, escrita e criatividade. Esse projeto, 12 aulas em 12 meses, nasceu ali no finalzinho de 2023, que eu estava pensando em como me motivar mais para estudar as coisas que eu gosto de estudar. E uma das coisas que eu pensei é que eu estudo muito e leio muito e pesquiso muito, mas eu compartilho menos do que eu gostaria. E compartilhar é um elemento do fortalecimento do conhecimento. Então, quanto mais a gente compartilha o que a gente está aprendendo, mais a gente articula esse conhecimento dentro da gente. E também, para mim, especificamente, esse compromisso mensal está treinando a minha disciplina e como aprendiz autodirigida. Porque se eu não tivesse que dar uma aula sobre segundo cérebro, eu não teria passado o último mês inteiro fazendo intensivão em segundo cérebro. Então, esse projeto está estimulando a minha habilidade de disciplina e de compromisso comigo mesma e com os demais. Então, agradeço quem está aqui. E quem quiser conhecer, eu já mandei o link, mas eu vou mandar de novo. O projeto 12 aulas em 12 meses, ele tem um portfólio que foi feito no Notion, que tem lá todos os recursos das outras aulas, apresentação, gravação, dicas, o projeto de impacto de cada mês. E falando em projeto de impacto de cada mês, eu gosto de cada mês divulgar um projeto de impacto que eu conheço e apoio o trabalho. Nos outros meses, vocês podem consultar. O que eu escolhi para esse mês é o Comida Saudável para Todos, que a autora é uma pesquisadora e ativista que eu gosto muito, Juliana. Ela foca em fornecer informação de muita qualidade, muita pesquisa, muito embasamento. É um mega trabalho o trabalho dela sobre autonomia alimentar, sobre ultraprocessados e sobre toda a parte política que está por trás de como o alimento sai do campo para a nossa mesa. Assim, é genial acompanhar o trabalho de Ju. Quem puder, quem não conhecer ainda, recomendo muito. Quem conhece, que puder dar apoio aos projetos que são remunerados dela, né, que é o Jornal do Veneno e o Colheradas. O Jornal do Veneno é incrível, que é só acompanhando as movimentações do agronegócio no Brasil. Então, vale muito a pena conhecer esse trabalho dela. E agora, feitas as apresentações, eu queria já começar direto com o nosso conteúdo. Gestão pessoal de conhecimento. Antes de falar de segundo cérebro, eu queria falar para vocês de gestão pessoal de conhecimento. Isso que é um superpoder. Eu coloquei que é um superpoder porque, para mim, é quase como uma mágica, assim, você ter a confiança de que nas suas anotações, ao longo de todo o período que você vai ali coletando informação, dado, reflexões, você saber que ali dentro da sua biblioteca particular você pode encontrar e extrair conhecimento de qualidade e construir coisas a partir deles. Então, para mim, isso é uma espécie de superpoder no mundo super caótico que a gente vive hoje, de excessos. Então, é muito comum a gente quer saber mais sobre algo que a gente até já vislumbrou ou
enfim, quer procurar alguma coisa, a gente começa procurando fora, geralmente, em vez de procurar na nossa biblioteca particular. E aí, por isso que gestão pessoal de conhecimento é uma habilidade super importante, que é você construir essa estrutura que lhe dá a confiança de que, antes de você procurar o conhecimento ou a informação que você precisa fora, você vai procurar dentro da sua biblioteca. Você sabe que existe algo ali que você já pode trabalhar, usar para trabalhar. Sejam ideias, sejam anotações, sejam fichamento, seja referência de link de artigo, de vídeo, enfim, essa confiança de que essas coisas estão ali e não estão perdidas e sem rumo, sem lenço, sem documento na nuvem, sabe? Então, é esse processo de coletar informação para agrupar, classificar, armazenar, buscar, recuperar e compartilhar conhecimento nas atividades do cotidiano. ênfase aí em recuperar e compartilhar. Segurem, que a gente vai falar disso mais na frente. E isso dá, a gestão pessoal de conhecimento, ela dá a capacidade da gente de navegar esse mar de informação diário que a gente tem que navegar, sem se sentir assoberbado, sem se sentir completamente engolido e disperso com a avalanche de informação que chega, porque a gente tem a confiança de que a gente sabe que as coisas importantes elas estão sendo guardadas e classificadas e organizadas para serem consultadas mais na frente, e que a gente não precisa ficar andando loucamente atrás de mais informação, mais informação, mais informação. A gente começa a conviver com o chamado JOMO, Joy of Missing Out. A gente sabe que não precisa ficar salvando mais um post no Instagram ou salvando mais o link, porque se a gente tem interesse naquele assunto, muito possivelmente a gente já tem algo na nossa biblioteca que fala sobre aquilo. Então, não é só como a gente junta, né, coisas e absorve conhecimento, é também sobre a capacidade de produzir e compartilhar. Compartilhar aparece aí duas vezes, não é à toa. Então, lá na frente a gente desenvolve essa ideia. Então, gestão pessoal de conhecimento é um sistema para gerenciar anotações, tá? Anotações, e para criar e manter um acervo particular de informações e dados, ou seja, com um sistema de gestão pessoal de conhecimento, a gente tem a nossa biblioteca pessoal. Então, imagina que o mundo tem várias bibliotecas e você tem a sua única especial, curada por você e constantemente atualizada e melhorada por você. Cada coisa é uma coisa. Primeiro de tudo, a gente precisa, antes de entrar no sistema do segundo cérebro, a gente precisa entender uma diferença básica que muitas vezes as pessoas confundem, que é cada coisa é uma coisa. Anotações não são a mesma coisa que tarefas, e tarefas não são a mesma coisa que projetos. Cada uma desse perfil, dessa classificação, tem um propósito e tem um jeito da gente lidar com elas. Então, projetos são grupamentos de tarefas que têm um resultado final definido, que tem início, tem meio e tem fim. Se você trabalha, enfim, se você tem projetos pessoais, o nome já diz, provavelmente você tem uma lista de metas que são de coisas que você quer alcançar, que serão realizadas a partir de um conjunto de atividades. Isso são projetos. Tarefas são atividades de um único passo. Então, se uma coisa que você precisa alcançar tem mais de um passo, já é um projeto. Tarefa é um único passo. E para ser uma tarefa, a coisa precisa requerer uma ação. Você precisa fazer algo com aquela informação. E anotações são registros de informações de dados, fatos, temas e reflexões que não requerem ação. Então, a principal diferença entre uma anotação e uma tarefa em um projeto é que a anotação não requer nenhuma ação. Então, se você fez alguma anotação e aí anotando aquilo ali, exemplo, estou lendo um livro X, e aí lendo esse livro eu penso,
poderia escrever um conteúdo sobre isso. Isso dá um conteúdo legal. Essa ideia, ela não é uma anotação, ela já pode virar uma tarefa, que é criar um conteúdo sobre o tema tal que estou lendo no livro. Então, anotação, não requer ação, tarefa, requer ação de um único passo, projetos, várias tarefinhas para alcançar um objetivo com início, meio e fim. Chegamos em Tiago Forte. Antes de eu explicar como nasceu a ideia do segundo cérebro para esse cara, eu queria ver o que é que vocês falaram no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, gestão, processamento, informação, organização, produtividade. Ah, alma de ração, olha, vocês são muito fofas. Então, é isso, assim, mais processamento, gestão, informação e organização. Produtividade é uma palavra que o Tiago Forte traz bastante, com foco em criatividade. Eu vou falar disso um pouquinho mais lá na frente. Então, vamos lá. Tiago Forte, ele é um American, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é filho de mãe brasileira com um pai americano, se não me falha a memória nesse momento, mas o que mais importa sobre ele é que ele criou esses dois livros, Building a Second Brain, que saiu no começo desse ano, ou foi no final do ano passado, a versão em português, que é Construindo o Segundo Cérebro, eu acho que a tradução é literal, e ele lançou na sequência o segundo livro, que é The Para Method, que é o método que ele explica dentro do Building a Second Brain, e que nesse segundo livro ele mergulha de uma forma bem prática nesse método de organização, que é o Para. A gente vai dar um passeio sobre o método e o processo que gera o que o Tiago chama de segundo cérebro. Ele criou essa metodologia, muito incrível essa história, porque ele estava na faculdade, um jovem, 22 anos, até aí nada demais, então ele começou a ter dores muito fortes que iam aumentando, e ninguém descobria o que estava acontecendo, ia para 1 milhão de médicos e ninguém conseguia chegar a um diagnóstico específico. Enquanto isso, as doses de medicação para a dor aumentavam, 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 e ele se sentia muito mal, porque os remédios não deixavam ele fazer as coisas que ele gostava de fazer. E aí, dessa agonia de não saber o que estava acontecendo com ele começou a agrupar todas as informações médicas do histórico dele, para poder identificar, dentro dessas informações, os padrões de comportamento, de reação, o que é que ele tinha comido e como ele tinha se sentido, desde boas práticas, enfim, ele começou a buscar nas anotações médicas dele formas dele viver melhor, porque ele tinha entendido que aquela dor que ele estava sentindo era uma dor crônica e que ele ia ter que aprender a conviver com ela para o resto da vida, e que ele, para conviver com ela, ele precisaria de muito conhecimento. E era um conhecimento que ele percebeu que ele já tinha. Então, repare que ele não disse, eu fui no Google e busquei o que os meus sintomas diziam. Ele foi no histórico médico dele, na biblioteca médica dele, e estruturou uma forma de conseguir identificar os padrões repetitivos, os sintomas, as melhores práticas que ele podia desenvolver para poder viver melhor com a doença que ele tem. E desse empreendimento pessoal pela própria saúde, ele acabou criando o Building a Second Brain, que é esse método para organização de anotações. Então, lembrando, voltando lá para os conceitos, né, de anotações, tarefas e projetos. O sistema do segundo cérebro, ele é especificamente pensado para gerenciar anotações, informações e o conhecimento relacionado às coisas que você está fazendo na sua vida, no seu caso, aos projetos. Não é um sistema de gestão de tarefa, nem um sistema de gestão de projeto, mas é um sistema de apoio muito importante à gestão de tarefas e gestão de projetos. Primeiro ponto para a gente começar a entender o segundo cérebro, eu
na pesquisa, né, no formulário de inscrição, mais de 50% das pessoas que se inscreveram disseram que não tinham nenhum conhecimento sobre o segundo cérebro, e 2 pessoas disseram que tinham algum conhecimento dos princípios, e o restante disse que já tinha ouvido falar, mas não sabia do que se tratava muito bem. Então, preparei essa aula de hoje para a gente sair dessa aula sabendo os princípios e inspirado, possivelmente, eu espero, a aplicar. Então, CODE é um acrônimo para capturar, organizar, destilar e expressar. Em inglês, esse processo que Tiago apelidou de CODE é Capture, Organize, Distill e Express. Quando foi feita a tradução para o português, destilar não é uma palavra que exatamente denota o que ele quer dizer em inglês, mas para não perder o acrônimo, mantiveram destilar. E no fim das contas, assim, no ajuste fino, o que essa palavra significa é refinar, tá? Então, eu coloquei aí só por desencargo, por essas questões editoriais, né? Mas, enfim, capturar é uma coisa que a gente faz. Se vocês estão aqui querendo saber o que é segundo cérebro, é porque vocês são grandes capturadoras e capturadores. Vocês têm vários itens salvos, vocês têm anotações de tudo, tem livros que têm seleções e post-its colados e vocês não sabem o que fazer com aquilo, ou até sabem, mas não sabem o que tirar daquilo. Citações colecionadas, imagens, links, referências. Aposto, e eu tenho certeza que eu ganharia se eu fizesse essa aposta aqui, que todo mundo tem uma grande coleção de itens salvos no Instagram, no Pinterest, no Pocket ou qualquer outro aplicativo que vocês usam para salvar as coisas para ler depois. Então, tenho certeza que 100% das pessoas que estão aqui são grandes, exímios capturadores. O segundo passo do processo CODE é organizar. A maioria das pessoas para na primeira fase de captura. A segunda fase, que é de organizar, é quando a gente vai pegar aquelas coisas que a gente capturou e entender o que elas são. Ah, eu posso usar isso para esse projeto X, isso aqui se comunica com o meu trabalho da faculdade, isso tem a ver com outro livro que eu estou lendo, e organizando esses dados de acordo com os contextos. Pouca gente chega nessa fase de organizar. Na segunda área do processo, a gente chega em duas atividades mais complexas e muito refinadas assim do método de Tiago, que é o destilar, refinar e o expressar. Todo o second brain, né, o segundo cérebro, ele é pensado para que a gente libere espaço mental suficiente para, em vez de ficar atribulada e assoberbada com o excesso de informação, a gente consiga trabalhar com as informações que a gente tem e gerar coisas novas, e criar em cima delas, e ampliar, né, expandir o nosso conhecimento. Então, é um processo essencial dentro do segundo cérebro fazer revisitar as anotações e melhorá-las. É engraçado, eu acompanho muito o que o Tiago fala nas redes sociais dele, e ele sempre reforça a importância de, sempre que você visitar uma anotação sua, melhore ela. Nunca deixe uma anotação do jeito que você encontrou. Então, se você pesquisou alguma coisa, sei lá, eu estou pesquisando agora sobre criatividade, vamos dizer, e eu entrei numa anotação que eu tenho sobre métodos criativos. Eu não posso sair dessa anotação sem melhorar ela um pouquinho, acrescentar alguma coisa, nem que seja uma ideia, enfim, fazer uma nova conexão. Ele diz que esse refinamento, esse processo de destilar as anotações que a gente faz é o que vai permitir que a gente engatilhe vários processos criativos, engatilhe ideias, engatilhe novos projetos que levam ao último ponto do processo CODE, que é expressar. Dentro do método segundo cérebro, existe um entusiasmo bem exacerbado
para compartilhar o conhecimento. E quando eu digo compartilhar o conhecimento, não é só pensando do ponto de vista de ser criador de conteúdo. Eu sei que hoje a gente tem essa demanda, né, de todo mundo criar conteúdo, mas não necessariamente. Se quiser criar conteúdo, pode. Mas não expressar não se limita a criar conteúdo para rede social ou para blog, enfim. Expressar, independente da área que você trabalha ou do seu perfil particular, expressar é compartilhar o que você está aprendendo, compartilhar o que você anota, o que você está dando sentido na sua biblioteca, é produzir algo novo a partir da sua biblioteca, criar novos projetos. Ou seja, se você é de um desenvolvedor, o seu expressar pode vir na forma de um novo aplicativo ou de uma solução para um problema que na sua empresa você está com dificuldade para resolver. Se você é artista, a sua expressão pode ser um desenho. Se você escreve, a sua expressão pode ser um conto, uma ideia de um livro. Se você é professor, a sua forma de expressar pode ser uma nova aula, ou uma palestra, ou um exercício com seus alunos. Se você é gestor, talvez a sua forma de expressar seja criar uma nova dinâmica para trabalhar com sua equipe, seja criar um projeto de compartilhamento de conhecimento. Enfim, existem várias formas de expressar o que a gente sabe. Criar conteúdo é uma delas, tá? E eu estou fazendo essa ressalva não porque isso está no livro, mas porque, como pessoa que trabalha com conteúdo, eu percebo a pressão que a maioria das pessoas que não está dentro dessa área especificamente sente por ter que criar conteúdo, estar no Instagram, etc. Mas expressar o que você sabe não necessariamente se restringe a publicar conteúdo na internet. Vamos ousar se expressar de outras formas. Esse é um convite que eu faço. Então, code e criatividade. Criatividade pode parecer uma coisa meio fora do lugar quando a gente fala de uma metodologia que chama segundo cérebro, porque a gente pensa cérebro é uma coisa tão racional, tão, né, assim, e criatividade é uma coisa tão artística, tão livre, nananã. Mas, por incrível que pareça para algumas pessoas, ou por incrível que possa parecer para algumas pessoas, o segundo cérebro é um método muito focado em estimular a criatividade, em organizar o que a gente coleta para que a nossa criatividade ela flua. Então, o Tiago é um grande defensor disso, e ele, dentro do método do processo do Code, ele divide em duas fases. Capturar e organizar é o processo, é a parte do processo criativo de divergir. Eu falo mais disso de divergir e convergir no processo criativo na oficina do mês passado, oficina 312. Eu me aprofundei bastante em pilares da criatividade e eu falo disso. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão de métodos criativos, lá na aula 3 tem um conteúdo sobre divergir e convergir no processo criativo. Então, Tiago fala que o capturar e organizar está dentro da parte de divergir, ou seja, quando a gente começa a criar algo, a gente tem que abrir o nosso leque. Então, a gente vai pesquisar, a gente vai capturar coisas novas, a gente vai gerar ideias, a gente vai organizar essas ideias. Isso é o começo de um processo criativo. Então, a gente diverge. Para o processo criativo gerar outras coisas, outros produtos, outras soluções, ele precisa de uma fase de convergir. Perdão. E o destilar, refinar e o expressar, eles, dentro do processo criativo, eles estão na parte de convergir, ou seja, é quando a gente pega as nossas capturas, ideias, anotações e começa a excluir. Mas não, isso aqui talvez não sirva para isso nesse momento. E aí a gente começa, depois que a gente abriu e explorou bastante, a gente vai começar a funilar para poder chegar no que a gente quer construir a partir de tudo que a gente, do universo que a gente abriu. Aí a gente vai restringindo para produzir algo. Então, é muito bonito
Desculpa, eu sou nerd, mas eu acho isso muito bonito, essa parte do processo criativo. Falando, deixa eu só ver se vocês têm alguma dúvida, se está muito rápido. Como é que está aí, gente? Tá dando para acompanhar? Estou falando muito rápido. Tem alguma dúvida? Digam aí no chat, que eu posso diminuir a velocidade também, se vocês estiverem achando muito rápido. Tá de boa? Massa. Então, seguimos. Se tiverem dúvidas e quiserem colocar no chat, pode colocar. Quando eu voltar, eu leio. Então, passou do processo Code. Code é um processo porque ele é uma coisa que se repete, né? Em ciclos. A gente coleta, a gente organiza, a gente destila, a gente expressa. Coleta, organiza. E agora a gente entra na parte do método. Dentro do processo Code, a gente tem o O de organizar, e dentro da organização existe o método para. O fundamento desse método para é que tudo que a gente captura, tudo, absolutamente todas as capturas que a gente faz, de anotação no papel, a um link que a gente salvou para ver depois, pode ser acomodado em 4 categorias. Então, o Tiago defende no Segundo Cérebro que a gente não precisa ter uma infinidade de pastas ou de tags dentro dos nossos aplicativos. Ele defende que tudo pode ser classificado de 4 maneiras. E o outro fundamento é que as coisas são organizadas pensando na ação. Ou seja, tudo é organizado de modo a deixar o caminho livre, aberto, para a gente explorar formas de agir a partir do que a gente coletou e organizou. Apresentando o método PARA. É um acrônimo, ele gosta muito de acrônimo, para projetos, áreas, recursos e arquivo. Então, dentro de projetos, a gente já viu o que são projetos lá na frente, né? Lá atrás, no caso. Que projetos são conjuntos de tarefas que a gente executa. Então, para executar esses projetos, geralmente a gente coleta muita coisa, seja livro, seja artigo, seja foto, seja vídeo, enfim, para executar qualquer projeto que vocês estejam executando nesse momento, eu tenho certeza que vocês coletaram várias coisinhas. E aí, dentro da pasta projetos, você vai colocar subpastas para cada projeto que você tem. Por exemplo, pasta de projetos principal, é a pasta 1 do seu sistema. Dentro dela, você vai colocar, se você está escrevendo um livro, aí você coloca escrever o livro tal. Eu gosto de colocar assim, porque eu gosto sempre de ter um verbo na frente dos projetos e tarefas, porque já me ajuda a identificar qual é a minha ação. Mas, se você não faz tanta questão assim, pode ser, dentro da pasta de projeto, tem uma subpasta para o livro que você está escrevendo. Vou usar a Lulu de exemplo, que ela escreveu um livro recentemente, muito legal, inclusive. E aí, dentro da pasta de projetos de Lulu, tem lá uma subpasta com o nome do livro dela. Guia para viagens para dentro e para fora. Aí tem lá, ela sabe que aquela subpasta tem tudo que ela precisa para o livro. O livro já está publicado, tá, gente? Então, ela não está em execução. Então, é basicamente isso. Você tem um projeto que é fazer o check-up anual de saúde. Eu tenho muito esse projeto. Todo ano eu faço meu check-up. Então, dentro da minha pasta de projetos, sempre no final do ano, eu crio minha pasta do check-up. Fazer o check-up. E lá dentro dessa pasta, eu vou colocando os exames do ano anterior, que eu tenho salvo, uma lista dos médicos que eu preciso, vai ter alguma coisa que eu li sobre uma questão de saúde que eu estou querendo perguntar para o meu clínico. Então, tem lá, esse é um projeto. Tem início, tem meio, tem fim. Quando eu terminar o meu check-up, eu vou pegar tudo isso e vou levar para uma área. Então, saindo de projetos, indo para áreas. O segundo ponto do sistema de organização do segundo cérebro. Áreas são relativas a responsabilidades que a gente tem. São responsabilidades de longo prazo da nossa vida ou padrões que a gente precisa manter.
por exemplo, uma área, nesse exemplo que eu dei meu, fazer check-up é um projeto dentro da minha área de saúde. Saúde é uma responsabilidade da minha vida. Assim como a casa é uma responsabilidade, assim como os pets são uma responsabilidade. Então, dentro essas áreas são coisas que não têm necessariamente um prazo, porque todo projeto precisa ter prazo. Áreas são coisas que não têm prazos e coisas que vocês têm que manter um certo padrão na vida, seja padrão de saúde, padrão de, né, a casa tem que estar sempre organizada, eu preciso de algumas documentações, os pets precisam de exames e etc. Enfim, deu para entender, eu posso mostrar depois uns exemplos de áreas. O R é de recursos ou referências. Tem gente que prefere referência, eu prefiro recurso. Eu uso no meu sistema, eu uso recurso. Dentro de recursos referências, são subpastas para temas de interesse. Tópicos que podem ser úteis no futuro, tópicos que vocês estão estudando. Por exemplo, na minha pasta de recursos, tem uma subpasta que é Segundo Cérebro. E lá tem várias coisas que eu fui coletando sobre Segundo Cérebro ao longo dos anos, desde que eu li o livro a primeira vez, que foi lá em 2021, 22, por aí. Então, eu sabia, quando eu coloquei esse tema, que nos meus recursos eu tinha bastante material sobre esse tema, porque eu já estava lá na minha biblioteca particular. Então, nessa pasta de recursos vai ser, se você se interessa muito por, sei lá, um tema de interesse, literatura latino-americana. Talvez você queira ter uma subpasta dentro de recursos para salvar os links e vídeos e e-books e tudo que você encontrar e coleta sobre literatura latino-americana que você está estudando, se interessa, ou lá na frente você quer dar uma mergulhada a mais. E arquivo, que é o último A, para, é tudo que está dormente. Como o nome já diz, né? Tudo que está arquivado, inativo, e que não se encaixa nas outras categorias. Ou seja, você não está usando aquilo agora, ou você não sabe como classificar aquilo agora. Então você coloca tudo dentro de arquivo. Não é para arquivo, não é o cemitério das ideias e dos materiais, tá, gente? Arquivo é um lugar para você deixar lá enquanto você não sabe o que fazer e tá lá há muito tempo. Aí você, caso, poxa, tinha uma coisa aqui no meu arquivo, talvez isso agora vá virar um projeto. Aí você recupera e transforma isso num projeto, ou você recupera e coloca isso no recurso que tem a ver com um outro projeto, enfim. O arquivo, ele é uma ferramenta muito útil. E aí eu queria fazer uma provocação, que é uma provocação que no livro Segundo o Cérebro ele traz, que é o para em 60 segundos. Ou seja, ele diz que existe, que dá para fazer um freio de arrumação geral, freio de arrumação é uma expressão por minha conta, tá? Nos seus arquivos, pastas e documentos em 1 minuto. Ou seja, tá tudo solto, caótico, você, meu Deus, eu não sei como começar a colocar tudo que eu tenho salvo em 4 pastas. Pelo amor de Deus, Larissa, me poupe. Então, ele já pensou nisso, e o que ele propõe é que você pegue tudo, absolutamente todas as notas, todos os documentos, todas as pastas que estão bagunçadas no seu sistema, se é que é um sistema, e crie a primeira pasta do seu projeto para, né, do seu método para, que é a pasta de arquivo. Aí você vai criar aquela pasta arquivos e vai colocar tudo que está bagunçado hoje dentro dessa pasta. Colocou tudo lá, seu Google Drive ficou zerado, seu Evernote ficou zerado, seu Notion ficou zerado, e aí você pode começar a implantar o para, esse método de organização. Partiu desse primeiro ponto, que é criar essa cápsula do tempo dos seus arquivos, não significa que vocês vão esquecer lá, significa só que eles vão ser organizados em outro momento.
e que você precisa abrir espaço para poder implantar uma nova forma de se organizar. A segunda pasta que você vai criar é a P de projetos, porque projetos são coisas que a gente está executando no momento, então a gente tem muito mais, eles estão muito mais óbvios para nós do que as áreas e os recursos, porque a gente está trabalhando, eles estão ativos. Então, a primeira pasta que você vai criar, depois de arquivar tudo, é projetos. Criou projetos, não cria nenhuma subpasta dentro de projeto se você ainda não identificou os projetos. Aí você, eu tenho projeto XYZ, projeto XPTO e projeto ABC. Esses três projetos eu tenho essa nitidez de que eles existem, e aí você vai pegar no seu arquivo o que você encontrar que tem relação com esses projetos e já coloca na pasta de projeto. As outras duas pastas, áreas e recursos, vocês vão criar sob demanda. É uma segunda fase da implantação do Para. À medida que você for sentindo a necessidade, você vai criando a pasta de recursos, vai criando a pasta de áreas, pasta tag, tá? Lá na frente, quando eu falar de ferramenta, eu explico um pouquinho. E vai também criar uma caixa de entrada. A caixa de entrada ela é muito importante, ela não entra no acrônimo, porque a caixa de entrada é como se fosse o hall do seu apartamento, que você chega e deixa o sapato. Então, a caixa de entrada é onde você vai deixar todas as coisas que você capturou, mas que você não está com tempo ainda de identificar, classificar e organizar. Então, você coleta direto para a caixa de entrada. E aí, regularmente, você vai na caixa de entrada e vai dar uma limpadinha nela e classificar. E dizer, isso é um recurso legal, isso vai para a minha área de criatividade, ou isso vai para o meu projeto tal. Caixa de entrada é muito importante, e muito possivelmente a gente vai ter várias caixas de entrada diferentes em várias plataformas, porque as informações hoje chegam para a gente por vários meios. O WhatsApp, o grupo consigo mesmo no WhatsApp, por exemplo, é uma grande manifestação de caixa de entrada. A gente vai tendo ideia ou vai capturando coisas e vai mandando para a gente mesmo no WhatsApp. É uma excelente caixa de entrada, desde que você não esqueça as coisas lá, porque elas podem se perder e aí você perde uma coisa, você mina a confiança no seu sistema de organização, se você não tiver uma visita regular à sua caixa de entrada. E aí eu deixei um recadinho que é do livro The Para Method, que é: esta é a sua chance de limpar tudo e reiniciar a sua vida digital baseada em princípios de organização atemporais. Tá aí a promessa do cara. Então, um método de organização, ele, obviamente, pede um método de manutenção. Então, a revisão semanal é a chave, tá? Então, um método para organizar a caixa de entrada do seu sistema é: uma vez por semana, quando você estiver fazendo a revisão da sua semana, dá uma checadinha na caixa de entrada no que você capturou, renomeia os arquivos, por exemplo. Uma caixa de entrada muito comum é a pasta de downloads do computador, que a gente muitas vezes vai acumulando lá e depois nem sabe o que baixou ou nem encontra o que a gente baixou. Então, uma vez por semana, dá uma chegada lá, pega os arquivos e faz, entendi, isso aqui é disso. Renomeia os arquivos. Tem muito arquivo que não vem com a nomeação clara, que vem, sei lá, sem título 387. E assim, você não vai lembrar disso alguns dias depois que você baixou. Então, você vai ter que abrir para ver. Então, é legal renomear os arquivos e organizar os materiais que você baixou e coletou nas pastinhas do Para, né? Nas pastinhas ou tags do Para, entre projetos, áreas, recursos e arquivo. E atualizar os seus projetos ativos. Chega lá nos seus projetos, vê, tá. Já terminei esse projeto. Pega essa pasta desse projeto e arquiva. O projeto está concluído. Tá joia. Ficou lá para a parte de inatividade. Entrou em modo dormência.
Beleza? Teu problema é o quê, Lulu? É a manutenção, é? Estou lendo aqui o chat. Se for a manutenção, ela é o problema da maior parte das pessoas. Manter. É, é criar um hábito de fazer essa revisão na caixa de entrar, deixar as coisas na conversa consigo mesma. Eu vou contar uma história mais na frente, que é uma história de um fracasso gigantesco meu, que tem a ver com deixar as coisas na conversa consigo mesma. E ninguém vai querer mais deixar as coisas na conversa consigo mesma sem ter uma outra saída para elas. Prometo. Vou compartilhar meu fail para inspirar vocês a resolver esse problema. E aqui eu trouxe essa falinha do Tiago, eu trouxe a carinha dele aqui de novo, que é, pense nele no caso, no segundo cérebro, como a combinação de um registro de estudos, um diário pessoal e um caderno para novas ideias. É uma ferramenta multiuso que pode se adaptar às suas diferentes necessidades ao longo do tempo. Ou seja, não é um jogo de curto prazo, tá, gente? Não é um sprint, um 100 metros rasos, implantar um segundo cérebro. É um hábito de correr todos os dias. Então, você não vai querer, em um final de semana, resolver todas as anotações e capturas acumuladas ao longo de uma vida. Então, isso é um jogo de longo prazo. Seja como for que você decida usá-lo, seu segundo cérebro é uma coleção de conhecimentos particulares projetada para servir a uma vida inteira de aprendizado e crescimento, e não apenas a um único momento de uso. É um laboratório onde você pode desenvolver e refinar os seus pensamentos antes de compartilhá-los. Um ateliê, eu gosto muito dessa imagem, um ateliê onde é possível experimentar ideias até elas estarem prontas para serem colocadas em prática no mundo exterior. Um quadro em branco, onde você pode esboçar suas ideias e colaborar nelas junto com outras pessoas. Eu acho muito, assim, inspirador, nível alto, essa fala dele. E agora um papinho sobre ferramentas, tá? Vamos lá. Antes de tocar especificamente nelas, eu vou começar pelo ferro do WhatsApp. Eu coloquei o WhatsApp aqui embaixo do xizinho, mas vale não só para o WhatsApp, como qualquer outro aplicativo desses que a gente conversa consigo mesmo. Pode ser o Telegram também, enfim. O que é que aconteceu? Vai fazer um ano, foi maio do ano passado, por aí, eu sempre fui uma usuária muito constante e comprometida com o backup do meu WhatsApp. Eu tinha backup do meu WhatsApp desde 2014, para vocês terem noção. Quase 10 anos de conversas no WhatsApp muito bem salvas, inclusive conversas comigo mesma. E nesses quase 10 anos, eu nunca tinha tido nenhum problema. Então, eu tinha muita confiança de que as informações iam estar lá, certo? Até que um belo dia eu estava resolvendo um problema com um chatbot desses de empresa no WhatsApp e cliquei num botão automático e travou o WhatsApp. Mas o aplicativo travou num nível e eu estava no meio da rua, eu precisava resolver o problema, porque eu dependia de resolver o que eu estava querendo resolver para poder sair de onde eu estava. E o aplicativo travou. E aí eu tive que reinstalar o WhatsApp. Eu reinstalei o WhatsApp com muita confiança, porque eu já tinha feito isso ao longo de 9 anos, sem nunca perder nada. O problema é que a travada foi tão bruta que eu não consegui recuperar, eu não conseguia clicar no botão de recuperar o backup. E quando eu voltei para o WhatsApp, eu tinha perdido absolutamente tudo, desde 2014. Ideias, áudios, coisas que eu tinha mandado para mim mesma, conversas maravilhosas que eu tinha tido com outras pessoas, mensagens favoritadas, tudo, ó, foi para o universo. Até hoje me dói um pouquinho quando eu penso nisso. Mas é isso. O WhatsApp não é um espaço 100% confiável, por mais
diligente que nós possamos ser no backup dele. O mais importante é revisar sempre essas conversas, essas mensagens favoritadas, esses áudios que a gente manda para a gente mesmo e organizar dentro de um sistema que seja mais confiável, tá? Para vocês não ficarem feito eu, que fiquei 3 dias muito, muito, muito de mau humor e chateada, porque eu tinha perdido todo o meu WhatsApp desde 2014. Fica aí a lição. O WhatsApp é a ótima ferramenta de captura, uma ótima caixa de entrada, mas morre aí. Você precisa processar o que coloca dentro dele ou o que chega a partir dele. Segundo ponto, nas ferramentas. Por que que o Trello, quando vocês fizeram preencher o formulário de inscrição, vocês colocaram algumas ferramentas que vocês usam. Algumas pessoas sinalizaram o Trello e a Asana como ferramentas para gestão de conhecimento. Coloquei isso como um ponto de atenção. Por quê? Trello e Asana são ferramentas pensadas para a gestão de tarefas e projetos. Elas são excelentes para isso, para gerir tarefas e projetos. Sim, recomendo de olhos fechados para isso. Mas como a gente viu que os projetos e tarefas são diferentes de anotações, a anotação não é tão legal de gerir nessas plataformas, porque elas não têm um sistema de organização pensado para serem uma biblioteca de conhecimento. Elas têm um sistema pensado para ser para criar fluxos para atividades que têm prazo, que têm ações. Então, massa. Se você quer gerir um projeto ou gerir uma sua lista de tarefas, Trello e Asana são show de bola. Mas para seu segundo cérebro, para suas anotações, para o seu conhecimento, não são o melhor caminho. Pode ficar muito confuso, porque é uma forma de usar que a plataforma não foi pensada para isso. E aí a gente chega nas plataformas joinha, joinha de usar para o segundo cérebro, que é Google Drive, Notion, Evernote e o Keep, Google Keep. Vou começar pelo Drive. Quando eu falo do Google Drive, pode ser o Microsoft Drive, o Dropbox ou qualquer outro tipo de HD na nuvem que vocês tenham, porque neles vocês podem criar pastas, podem criar a pasta da caixa de entrada, criar a pasta do projeto, área, recursos e arquivo. Quando vocês forem fazer isso, uma dica que eu dou é numerar. Inbox, 0, inbox, caixa de entrada. 1, projetos. 2, áreas. 3, recursos. 4, arquivo. Por quê? Porque aí vai ficar na ordem certinha, em vez de ordem alfabética. Porque senão vai ficar fora do acrônimo. E pode parecer preciosismo, mas isso faz muita diferença na organização, tá? Então, o Google Drive, joia. Pode fazer isso, terminou essa aula, vão lá, catem tudo que está bagunçado no Google Drive de vocês, criem a pasta de arquivo, 4, arquivo, e joguem tudo lá dentro, criem a caixa de entrada e criem a pasta de projetos. E aí vocês começam. O Evernote é uma plataforma muito legal. Eu, particularmente, usei de 2011 até, literalmente, 2024, este ano, que eu parei de usar, porque o Evernote começou a colocar muita restrição para os planos gratuitos, e eu já estava migrando para o Notion, e aí acabei deixando o Evernote de vez. Mas, se você é um usuário pago do Evernote, ele é excelente, porque dá para dividir, criar os cadernos é o que seria no Drive a pasta, e aí você consegue usar o método de organização direitinho e salvar as anotações lá. É excelente, e o motor de busca interno deles é massa também. Então, tem coisa que eu acho lá desde 2011, quando eu comecei a usar. Tem o Google Keep, que é uma ferramenta mais simples, para quem tem, para quem não precisa ou não sente a necessidade de um sistema de gestão de conhecimento mais avançado ou mais robusto,
o Keep é excelente. Eu uso o Keep para mim como caixa de entrada, mas ele tem um sistema de tags que dá para você usar o método de organização do segundo cérebro, o para. E aí você classifica as notas que você tem lá dentro como notas de projetos, notas de áreas, notas de recursos ou notas de arquivo. E fica muito bonitinho. É uma plataforma muito bonitinha e muito simples de usar também. E aí o Notion, por último, eu deixei, porque ele é o mais robusto. Daniel, por isso que o Keep, para quem tem, acaba precisando de uma gestão de conhecimento mais refinada, ele acaba ficando a dever, porque ele não tem as subpastas, você só pode taguear as anotações. Então, assim, talvez para um projeto específico, por exemplo, mas eu prefiro, porque eu tenho muitas anotações, tenho uma biblioteca mais robusta, eu prefiro organizar em subpastas e, enfim, de outras maneiras, que o Keep só hoje me serve mais como uma caixa de entrada em que eu posso taguear os temas. Então, vira meio que uma caixa de entrada barra referência, quando eu ainda não fiz a organização, né? Quando eu ainda não tirei as notas do Keep e levei para o Notion, que é onde eu efetivamente tenho meu segundo cérebro hoje. O Notion, e aí eu volto para a aula 1 deste ano. Quem quiser saber mais um pouco sobre Notion, a aula 1 de 12 foi sobre Notion para quem está começando. Então, se você não tem conhecimento no Notion, mas quer desenvolver o seu segundo cérebro lá, ou quer começar a testar a ferramenta, a aula 1, ó, joinha, joinha para isso. Vai lá no portfólio e pode assistir. Então, o Notion eu uso hoje para o meu segundo cérebro. Por quê? Ele me permite, ele é muito robusto e ele é muito versátil. Então, ele me permite integrar tudo o que eu preciso, seja o sistema de gestão de conhecimento, né, de notas e, enfim, referências, seja a minha gestão de tarefas e projetos. Então, o que algumas pessoas fazem no Trello e no Asana, eu faço dentro do Notion. Então, se você é mais nerd ou quer mergulhar de cabeça nessa história, de organização de tarefas, projetos e anotações, enfim, o Notion é o melhor lugar hoje para fazer isso, porque ele tem inúmeras ferramentas para você personalizar ele do seu jeito. Então, dá para criar um segundo cérebro integrado com sua gestão de projetos e sua gestão de tarefas, inclusive. Então, hoje, na minha gestão de projetos, quando eu preciso colocar uma referência, eu já puxo a referência, eu já faço a relação dentro de uma database do Notion para o meu balcão, né, a minha database de referência, para o meu caderno do meu segundo cérebro lá. Então, é excelente, recomendo muito, muito, muito. E aí, recomendo a aula 1 para quem não acompanhou. O que eu quis dizer aqui com database, nananã, tudo isso eu explico lá no Notion. E aí, a gente vai chegando para o final da nossa aula. Queria deixar esse recado, que é de inclusive, um colega e professor que eu admiro muito e que eu trabalho com ele há um tempo, que é Alex Bretas, que é tipo, o aprendiz autodirigido do Brasil, que ele diz: não existe um segundo cérebro sem o hábito frequente de se alimentar um segundo cérebro. Então, para ter um segundo cérebro confiável e eficiente, a gente precisa estar sempre alimentando ele, cuidando dele. E aí a minha metáfora particular é o cultivo de um jardim, né? Por isso que eu coloquei esse cérebrozinho aí no meio das eita, florzinhas. Porque é isso, um segundo cérebro pode ser uma ferramenta excelente, quando bem alimentada, quando bem cultivada, para fazer a gente florescer, né? Fazer nossa criatividade florescer, fazer nossas reflexões florescerem, fazer nossos projetos florescerem, e, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Queria
abrir para dúvidas. Esse é o momento de tirar dúvida, de fazer pergunta, de perguntar sobre aplicação, enfim, mandem bala aí, dizer o que é que vocês acharam, o microfone está aberto. Ah, lembrando, a apresentação e a gravação vão ficar disponibilizadas lá no portfólio do projeto. Quando isso estiver no ar, eu mando para vocês por e-mail. Todo mundo que se inscreveu recebe por e-mail esse lembrete. Vamos lá. Pergunta de Lulu, muito legal. Tu tens uma rotina, tipo, uma vez por semana, olhar os salvos do Instagram, os prints do celular e as conversas consigo mesmo e organizar no Notion? Bom, tenho, não é tão consistente quanto eu gostaria, não é uma vez por semana, mas eu tenho. Então, eu salvo muita coisa no Instagram. Então, o que é que eu faço? Quando é um conteúdo, eu tento uma vez ou duas vezes por semana, ou uma vez ou a cada 2 semanas, eu vou lá no meu salvo no Instagram, revejo o que foi que eu peguei ali, pego aquele link, coloco no meu banco do Notion, aí boto lá. Na minha database, eu coloco o título, né? Daquele conteúdo que eu selecionei, um título que vai me ajudar a lembrar depois do que se trata. E numa das categorias da database tem lá o link da fonte, aí eu coloco o link desse post que eu salvei, e dentro da anotação eu digo o que é que eu gostei, o que é que me chamou a atenção, etc., onde é que eu posso usar, ou se é uma ideia que eu posso modelar em outro momento, eu pego e boto boa ideia para modelar o formato, enfim, eu costumo fazer isso. E também dou uma limpeza no sentido de organizar, às vezes eu salvo no Instagram e não coloco nas pastinhas que o próprio Instagram tem. Então, quando eu vou lá fazer essa organização, eu também organizo nas pastinhas de contexto. Então, se é um post de decoração, eu boto na pastinha de decoração, se é um post de receita. Por sinal, receita é a parte que eu consigo mais consistência na parte de organização, porque como eu gosto de cozinhar e eu salvo muita receita no Instagram, aí eu sempre quero consultar. E aí eu vou lá, pego a receita e jogo na minha database de receita para poder testar lá na frente. Prints do céu, prints do celular. Essa talvez seja o meu maior desafio. Mas sim, também tenho uma rotina assim de uma vez por mês eu dou uma limpada na memória do meu celular e pego esses prints e faço a mesma coisa que eu faço com o conteúdo do Instagram, só que como não tem link, aí eu coloco a imagem, né? E aí faço as anotações, isso aqui eu gostei por causa disso, se conecta com tal coisa, me lembrou não sei o que lá. E a conversa comigo mesma, o mesmo processo. Aí, nessa conversa comigo mesma, depois do meu trauma, eu sempre revisito a cada uma semana, 10 dias, eu vou lá e escuto o áudio, ou peço para a inteligência artificial transcrever o áudio, e aí eu vou lá, colo no meu Notion, e está lá, garantido, para usar depois. Exato. O problema da gente não organizar e classificar periodicamente é que é como se fosse, imagina, um quarto cheio de tralha, e aí se o quarto, todo dia você vai lá e taca mais 10 tralhas no quarto. Todo dia, depois eu vejo, mais 10 tralhas. Todo dia, todo dia, todo dia. Tralha, tralha, tralha. Você vai ter uma hora que o quarto vai ficar de tralha até o teto e você não quer nada. Vai querer tocar fogo na tralha tudo e não vai querer olhar aquilo mais. Então, por isso que tentar organizar periodicamente é o melhor caminho, tá? Olha aí, com a IA dá para pegar todas as notas e gerar um rascunho para ajudar no projeto. Fica muito bom. Eu já tentei usar assim também, Daniel. Tenho tentado cada vez mais pegar referências de coisas, ou seja, por exemplo, um conjunto de ideias que eu tenho relacionadas a um projeto tal, meto lá na IA e peço para ela me ajudar a pensar num formato, num projeto ou num conteúdo. Enfim, tem me ajudado bastante. Pois é. Só que aí você não precisa acumular tudo, não precisa apagar tudo. Lembra do para em 60 segundos? Freio de arrumação na bagunça. Pega tudo e joga na pasta arquivo. Porque aí vai limpar a tua bagunça.
E aí você vai organizando à medida que for necessitando daqueles materiais, ou um dia que você tiver assim, ah, hoje eu vou organizar meus arquivos, aí você vai lá na pasta de arquivo e dá uma organizadinha. Inclusive, dá para usar o celular e criar pastinhas, assim, né, na pastinhas do Para dentro do celular. Eu não faço isso porque eu acho que dificulta para o meu dia a dia. Mas se você achar que pode ajudar o seu dia a dia, criar as pastinhas do Para dentro do celular e aí jogar as coisas que você vai capturando pelo celular já dentro das pastinhas dentro do celular mesmo. É boa organizar os printers na espera do médico. É excelente. Isso, Aline. A mesma base de retirar a tralha era o que o GTD Eita, me fugiu o nome agora dele, mas também comentava, e também a Marie Kondo fala, né? Que pega tudo que não dá alegria, joga fora ou arquiva. O GTD, ele é um método de gestão de projetos e tarefas, então, que é excelente para gerir projetos e tarefas, e eu acho muito complexo para gerir anotações. Eu uso um mix. Hoje, meu dia a dia é dividido, integrado um mix de segundo cérebro e GTD, porque o GTD, eu uso as metodologias do GTD para gerir minhas tarefas e meus projetos. Enquanto minha estrutura de organização geral, ela é a do segundo cérebro, porque ficou mais simples para mim. A Marie Kondo eu nunca li, eu só sei o que ficou de conhecimento popular, né? De que ela diz, joga fora tudo que não tem alegria, mas boto fé que ela tem tudo a ver. Uma dica que quem dá é Thaís Godinho, do Vida Organizada, que é a musa da organização do Brasil. Ela fala assim: bom, você tá com bagunça para todo lado nos seus drives digitais e você não sabe o que fazer com essa bagunça. Ela dá uma sugestão muito similar a essa sugestão, eita, do segundo cérebro. Pega tudo, joga numa pasta chamada Para Organizar com Calma. E aí, quando tiver um tempo de tédio, vazio, enfim, vai lá em Para Organizar com Calma, dá uma filtrada, vê ali o que ainda serve, organiza nas suas pastas regulares do dia a dia. E aí, mais alguma pergunta? Algum comentário, alguma dúvida? Temos ainda 14 minutinhos, se quiserem aproveitar. Bom, não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, então eu vou encerrando por aqui. Obrigada a todo mundo que ficou, a todo mundo que entrou e participou aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero, principalmente, mais do que gostar, eu espero que a aula tenha sido útil para vocês. E se quiserem tirar dúvidas, podem escrever um e-mail, me mandar uma mensagem, dar um alô, deixa um comentário lá no portfólio do projeto, enfim. Fala comigo no LinkedIn ou no Instagram, e eu estou aqui para tirar dúvida. Recomendo muito, muito, muito assistir a aula 1 para quem não entende de Notion, mas quer mergulhar, e a aula 3 para quem quiser se aprofundar na questão da criatividade. É muito legal também. Deixa eu ver se eu tenho recados paroquiais para o encerramento. Acho que não. Ah, sim, falar do livro. Recomendo também, quem quiser se aprofundar na metodologia, tem o livro, né, Construa um Segundo Cérebro, existe em português. Não é um livro caro, eu acho, inclusive. A escrita dele é bem legal. Para quem acompanha em inglês, né, para quem consegue ler inglês ou tem ferramentas para ler em inglês, o site do Segundo Cérebro, o site em inglês Segundo Cérebro, tem um monte de recurso legal. As redes sociais do Tiago Forte, ele compartilha muito conteúdo legal, assim, que vale a pena manter esse contato constante, porque vai acomodando na gente a realidade de organizar, sabe? Vai inspirando, você vai se sentindo mais organizada por osmose, só de ter esse lembrete cotidiano do dono
da ideia em pessoa. Pronto, isso aí, Daniel. Valeu por trazer o link. Tem vários recursos, tem e-book, tem curso por e-mail, enfim. Quem quiser mergulhar mesmo nessa história, pode ir aí no site, na fonte original. Eu vou colocar alguns recursos também de fluxo para poder ajudar a organizar a pastinha, como recurso adicional no portfólio. Aí eu aviso a vocês também. E é isso. Um grande beijo, boa noite para vocês e até a próxima. Se vocês gostaram, compartilhem o link do portfólio por aí com outras pessoas que vocês podem achar que se interessam, tá? Então, muito obrigada, beijo grande, gente. Boa noite, boa noite.